Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui para compartilhar com você algo sobre escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Amados irmãos, tem crescido na nossa nação, aqui no Brasil, o número de pessoas que têm estudado mais escatologia, têm se aprofundado mais sobre esse tema. E algumas vertentes têm sobressaído, têm se destacado, principalmente quando tem questões difíceis na nação, vão ressuscitando a mensagem da escatologia e outras coisas mais, que isso, hora ou outra, acontece no desenvolvimento da Igreja do Senhor na presente era. O que é que eu tenho percebido é que tem surgido uma grande quantidade de pessoas que têm aderido a um entendimento da escatologia chamado escatologia vitoriosa, que isso é com base em um livro de um pastor. Essa escatologia vitoriosa, eles têm um entendimento mais preterista, são preteristas parciais. E o que seria o preterista parcial, né? Eles entendem que grande parte das profecias se cumpriram ali no ano 70 da era cristã, por ocasião da destruição do templo e da cidade de Jerusalém. E também, ou dentro do primeiro século, e alguns acontecimentos ali dentro do primeiro século. Esses são denominados de preteristas parciais. Existem também os preteristas totais. Existe também, do outro lado, na oposição, os futuristas. Eu me denomino futurista. A maioria dos cristãos na igreja no Brasil, eles são futuristas. Eles entendem que grande parte das profecias, em especial do livro de Apocalipse, Mateus 24, Daniel e Zacarias e outros profetas, correspondem a eventos futuros que ainda aguardam um cumprimento. Tem eventos que se cumpriram, sim, mas existem ainda profecias que aguardam um cumprimento. Então, com base nisso, tem surgido um entendimento, e aqui eu quero aproveitar esse vídeo para explicar. Será que eles estão corretos quando eles afirmam que nós futuristas temos uma visão pessimista de mundo e que eles têm uma visão otimista? Porque normalmente esse pessoal, eles aderem a um entendimento da evangelização, alcançando o número máximo de pessoas e que a ideia é que o mundo vai melhorar é quase que um entendimento também pós-milenista, né, que o mundo vai melhorar, melhorar, melhorar até que tudo vire reino de Deus, a igreja vai trazer o reino para a terra. Existe esse entendimento. E existe um entendimento futurista que fala o seguinte, que o mundo ele vai piorar por causa do período tribulacional e depois ele vai melhorar por ocasião do reino do Senhor Jesus Cristo. Quem está com a verdade? Será que a posição futurista enfraquece a evangelização? Será que a posição preterista, parcial ou preterista em algum aspecto fortalece o entendimento da evangelização? Como nós podemos falar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente não cair no argumento que os teólogos chamam de espantalho. O que seria o argumento do espantalho? O espantalho, normalmente, essa é uma terminologia utilizada para quando alguém usa um argumento a fim de enfraquecer uma outra posição e não utiliza bases, não utiliza fundamento bíblico, nem tampouco é o que de fato aquilo que você está atacando defende. E a gente precisa entender, porque quando nós olhamos tanto para a visão futurista como para a preterista, as duas posições, as duas visões, têm tanto otimismo como pessimismo. E isso eu vou explicar logo mais. As duas visões. E você vai ver que isso não tem nada a ver com a evangelização mundial. Eu explico. Veja só. Normalmente, esses preteristas, eles acusam nós futuristas, dizendo que nós não temos uma perspectiva de um mundo melhor. Então, nós ficamos conformados com o mundo ruim, com o mundo mal e com a ideia do mundo ir piorando cada vez mais por causa da tribulação. Isso influencia também na nossa evangelização. Consequentemente, nós não queremos alcançar pessoas, já que o Senhor Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento mesmo, e eu quero cuidar de mim mesmo e não vou evangelizar. Essa é uma acusação que eles fazem. Do outro lado, eles se defendem dizendo o seguinte: não, nós defendemos uma escatologia não de terror, mas uma escatologia esperançosa. Nós não esperamos o mal, nós esperamos o avanço da igreja, né? A evangelização mundial, nos 7 montes, as várias áreas da sociedade. Bom,
nós precisamos meditar em algumas questões aqui. Em primeiro lugar, sobre a questão de ser otimista ou pessimista, eu quero explicar para você que as duas visões têm seus aspectos otimistas e pessimistas. Se não, vejamos. Vamos falar aí da visão futurista. A visão futurista entende que na presente era, Deus está lidando com a igreja e que haverá um momento, depois que a igreja sair daqui da terra, que será um momento da tribulação. Esse é um momento que vai aparecer anticristo, falso profeta, marca da besta e alguns acontecimentos. Então, a nossa expectativa é que o mundo vai piorar, mas também a continuação do futurismo diz que o mundo melhora quando Jesus volta e reina. Então, o mundo vai melhorar por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo e o governo dele e dos seus santos. Essa é a visão futurista. De um outro lado, a visão preterista, parcial e esses que defendem essa escatologia vitoriosa, eles falam o seguinte, que a tribulação, na verdade, já aconteceu lá no ano 70 da era cristã. Ali foi o momento de ira, de tribulação, descrito em Mateus 24. Então, note que eles também têm uma visão pessimista. Então, eles observam, lembrando que a igreja de Cristo já existia, então eles observam que a igreja experimenta esse momento de tribulação, de angústia, de dificuldades, de perseguição, até de anticristo, já lá no ano 70, e que depois disso a igreja agora está, e ela passa perseguições na história da igreja, e agora a igreja está implantando o reino, trazendo o reino para a terra com a evangelização mundial. Note que as duas posições tanto têm o seu aspecto otimista como o seu aspecto pessimista. Portanto, esse argumento de dizer que o futurismo é pessimista e que o preterismo não é um espantalho, não se sustenta à luz do que nós podemos estudar sobre o tema. Agora, vamos olhar para as Escrituras. Vamos ver o que é que os autores inspirados falavam. Vamos observar o que a palavra do Senhor nos diz. Sabe o que é que a palavra do Senhor nos diz? Que, pelo contrário, nós devemos pregar o Evangelho ao número máximo de pessoas, porque nós sabemos que a qualquer momento pode vir o nosso Senhor. Nós não sabemos a que hora vem o nosso Senhor. Por essa razão é que precisamos pregar o mais rápido possível, como se hoje fosse a última chance, como se hoje fosse o último dia. Nós precisamos pregar o Evangelho para que mais pessoas sejam alcançadas. De um outro lado, a visão preterista também ela se fortalece quando investe em evangelização mundial, quando entende que há uma ideia de reino na presente era, sim, no seu aspecto espiritual, e que nós precisamos fazer com que isso cresça por meio da pregação do Evangelho, até que o número máximo de pessoas seja alcançadas. O próprio Cristo falou, né? Ele disse, quando os discípulos perguntaram sobre a restauração do reino a Israel, Cristo respondeu: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a visão preterista parcial deve investir na evangelização mundial. A visão futurista também deve investir na evangelização mundial. Por quê? Porque, se nós observarmos, nada disso influencia na nossa evangelização. O apóstolo Paulo, aguardava Jesus Cristo voltar com ele ainda em vida. Olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses 4, ali a partir do versos 16 e 17, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, mas nós, ele se inclui, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum nós precederemos os que dormem. Então, veja, Paulo esperava ser transformado, ser encontrado vivo por ocasião da vinda do Senhor. Ele não esperava morrer para depois, então, ressuscitar. Ele esperava ser encontrado vivo. E ninguém pode negar aqui que Paulo foi um dos grandes pregadores da história da igreja, alcançando aí centenas de milhares de pessoas com a pregação do Evangelho. Então, note que o entendimento futurista, ou seja, a crença de que Jesus pode vir a qualquer momento e que haverá um momento negativo na história da humanidade e depois vai ter um momento positivo, isso não interfere na evangelização. Da mesma forma, a crença preterista não interfere na evangelização. Então, esse é o famoso espantalho que eu falei para vocês. Então, meus amados irmãos,
tanto futurista, como preterista, como historicista, idealista, não importa o método que você adota para interpretar as profecias. Devemos pregar o Evangelho ao número máximo de pessoas até que ele venha. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.